Primeiro, quero parabenizar aqui a secretária de Planejamento e o assessor dela, o Branco, a Sandra e o Branco, pelo excelente trabalho. Muitas pessoas estão elogiando a qualificação ou a qualidade do trabalho que está sendo feito lá na Secretaria do Planejamento. Então, meus parabéns aí à secretária Sandra e o Branco. Eu recebi aqui um projeto de lei do senador Clésio de Andrade, projeto de lei número 135/2013, altera o Código Penal para prever o direito de acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o Decreto-Lei nº 2.848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a viger acrescido do seguinte artigo: do acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça. Artigo 120-A. Qualquer pessoa tem direito de acesso a banco de dados sobre foragidos e procurados pela Justiça, de forma que a sociedade possa fazer autocontrole dos presos e das pessoas que devem à Justiça, e que conterá as seguintes informações: o nome completo, data de nascimento, crime pelo qual foi condenado, penalidade aplicada, local do crime cometido, fotografia em cores. Parágrafo único. O banco de dados que se refere ao caput desse artigo ficará acessível na rede mundial de computadores e trará informações dos foragidos e procurados pela Justiça em território nacional. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação. E ele faz aqui uma justificativa, e não vou ler porque é muito extensa. Eu quero falar sobre outra coisa, com poucos minutos que me resta. Sabemos nós que existe uma lei federal que fala sobre transparência. E nós aqui, vereadores, nós não temos posição e não podemos votar contra a lei da transparência, como foi postado e como foi colocado por algumas pessoas. Não tem como, é anticonstitucional. Não podemos votar uma lei contra a lei da transparência. Não, né? E a lei da transparência, como o Clésio Andrade está fazendo aí esse decreto, esse projeto, né? Esse projeto de lei, dando acesso a todo cidadão à informação a respeito daqueles que cometeram um crime. Também todo cidadão, segundo a lei da transparência, tem acesso livre a toda e qualquer informação. É só procurá-la, é só buscá-la, que está, porque não há, da minha parte, não há motivo algum para esconder informação de quem quer que seja. Da minha parte, não há motivo algum para esconder a informação da população, das pessoas, mas isso está aberto não a um ou outra pessoa. A lei da transparência está à disposição de todo cidadão. É direito do cidadão. Então, nós gostaríamos de fazer essa referência, porque as pessoas usam de maldade, né? E muitas vezes as pessoas que não têm assim, um conhecimento maior, elas pegam aquilo como a verdade e fazem daquilo uma bandeira para denegrir a imagem das pessoas. Então, fica aqui apenas aí uma dica, né? A lei de transparência, lei número 12.527 de 2011. No demais, boa noite a todos e uma boa semana. Passa a presidência ao senhor vereador Hamilton Magalhães, primeiro vice-presidente. Próximo vereador inscrita, do Cineia da Costa. Boa noite, colegas da mesa diretora, vereadores, vereadora Lilian. Boa noite a todos os servidores da casa. Boa noite, principalmente àqueles que estão aqui presentes, nos acompanhando, nos ouvindo, podendo saber um pouco como que funciona a Câmara Municipal. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora, telespectadores e internautas.
Senhores, eu inicio hoje, ocupo essa tribuna. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Obras pela troca de lâmpadas que foi realizada em uma das ruas do bairro Cidade Jardim. E também pela limpeza que foi realizada naquele bairro. Inclusive, encontrei com a Rita essa semana, ela comentou que o bairro ficou muito limpo e que agora eles da comunidade irão iniciar um trabalho de conscientização para que a comunidade possa cuidar do bairro e colocar os lixos nos seus devidos lugares, nos horários certos, nos dias certos. Então, eu gostaria de estar agradecendo à Secretaria de Obras, inclusive, não somente ao secretário, mas o subsecretário também, que fez esse trabalho no bairro Cidade Jardim. Agradecer à Secretaria de Planejamento, porque alguns ofícios que encaminhei à Secretaria, eu recebi um ofício pela secretária respondendo em relação aos pedidos. Então, gostaria de agradecer essa atenção da secretária de Planejamento. Agradecer também, foi comentado aqui pelo vereador Gilberto, pelo vereador Ayrton, quais foram as ações da Secretaria de Agricultura. E nós passamos por um período chuvoso, então todos os moradores dos bairros rurais estavam muito preocupados com a questão das vias rurais que estavam numa situação de calamidade. E, então, nesse sentido, eu agradeço o patrulhamento que foi realizado no bairro da Limeira e no Curralinho, no qual eu encaminhei o ofício ao secretário e eu agradeço a ele e a toda a equipe. Aproveitando, já que eu estou agradecendo, eu gostaria de dizer ao vereador Hélio que eu não concordo com ele quando ele diz que tudo que nós solicitamos acaba não sendo atendido. Hoje, eu penso muito para realizar uma sessão itinerante e uma audiência pública. Porque o tempo, como eu comentei ontem na nossa sala, quando nós estávamos em reunião com o coletivo, para que as pessoas possam se pronunciar, ele é tão curto que acaba não completando a ideia principal de cada um. E, às vezes, muitas vezes, nós fizemos audiência e não tivemos retorno em relação às audiências. Mas ela também se faz necessário para que haja participação de todos e que todos venham a ter conhecimento em relação ao que está sendo discutido. E por que eu não concordo? O Hélio é um grande batalhador em relação ao bem-estar animal. E todos têm conhecimento que ele foi implantado no município e que o município de Pouso Alegre hoje já é modelo em relação ao bem-estar animal. Não concordo também, como vocês sabem, a área que eu mais defendo é a educação. E, diante das negociações, dos pedidos, do planejar junto, nós conseguimos fazer com que houvesse muitas melhorias. Hoje, nós recebemos outros municípios nas nossas cidades, inclusive, hoje, está em Pouso Alegre, 29 representantes de 29 municípios, e as pessoas que percorrem as escolas municipais comentam o como está preservada, conservada e o quanto houve melhorias. Por isso, eu posso dizer que todos vocês podem comprovar isso, que houve reforma e revitalização em quase todas as escolas municipais. Vocês podem comprovar, entendeu, que os alunos da nossa rede municipal estudam através do sistema de apostilamento, que eles chamam de LDI, desde a educação infantil até o ensino médio. Que os netbooks estão dentro da escola. Hoje, em uma das escolas onde estava tendo o encontro da Conferência Nacional de Educação, os alunos estavam fazendo a prova do Sistema Positivo Prova Brasil através dos netbooks. Houve também, pessoal, que vocês sabem disso, há poucos dias nós aprovamos o cursinho pré-vestibular gratuito. E no mês de agosto, as aulas irão iniciar. Também, os nossos servidores recebem o piso salarial nacional integral para 24 horas. A agricultura familiar, que foi comentada pelo vereador Adriano, eu não sei se todos os produtores
do bairro Algodão, do bairro Fazendinha, do bairro Massaranduba, tiveram o acesso, mas, inclusive, a formação para que eles pudessem oferecer os seus produtos à agricultura familiar foi oferecida pela Emater. E levou-se um tempo até maior para conseguir adquirir os produtos dos nossos produtores rurais devido à regularização através dos produtores rurais. Então, se o vereador quiser, eu posso estar chamando o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, da merenda escolar, juntamente com a Emater, para que possa explicar como que é o procedimento. Mas não precisa de muito, não. Basta a gente procurar a lei que determinou a agricultura familiar. Lá nós teremos a informação de quais são as providências que devem ser tomadas pelos produtores para que eles possam participar desse processo da agricultura familiar. E como foi comentado pelo vereador Rafael Rum há algum tempo, o município hoje adquire 90% dos seus produtos através da agricultura familiar. E a lei determina, no mínimo, 30%. Então, senhores, diante disso tudo, eu posso dizer para vocês que quando nós planejamos juntos e nós persistimos, nós temos, sim, muitas conquistas. Sem contar as nossas solicitações rotineiras, que é limpeza de rua, que é calçamento, que é o tapa-buraco, que isso nem precisaria, talvez, nós pedirmos, porque todos os secretários percorrem as ruas e sabem como está, mas também somos atendidos nesse sentido. Então, eu não concordo quando é colocado, porque dessa forma parece que a solicitação não vem. E diante disso, eu tenho que agradecer o prefeito do PT, sim, o prefeito Aguinaldo Perugini, sim, porque tudo isso que eu falei para vocês aqui está aí, conquistado. E agora, assim como eu recebi o coletivo, eu estou falando nesse momento com o prefeito Aguinaldo Perugini, pedindo para o prefeito abrir a negociação com o coletivo Pouso Alegre, pedindo para o prefeito fazer o máximo possível e até o impossível, como ele fez muitas vezes em relação ao reajuste dos servidores e dos profissionais de educação, que hoje investe mais de 29%. Na verdade, a última prestação de conta, enquanto é 25% que deve ser investido, foi de mais de 30%. Que ele faça o impossível para estar atendendo a demanda. E volto a falar com vocês. Continue fazendo esse movimento de forma ordeira, de forma pacífica. Estejam abertos ao diálogo. Que se abra as planilhas, sim. Que a gente possa... Porque a partir do momento que vocês tiverem conhecimentos, vocês têm como mostrar, não, é possível. Porque aqui eu fiz essa análise e encontramos esta possibilidade. Não é como foi colocado pela empresa. E colocamos à disposição para estarem fazendo esse estudo e estar apresentando. Diante disso, é a partir daí que não só eu, como todos os vereadores, que tem essa proximidade maior com o Executivo, estaremos fazendo a solicitação para que ele faça o impossível para atender. Mas sem esquecer da qualidade do transporte. Porque se nós formos continuar a ouvir a população, nós estaremos ouvindo e comprovando que a questão não está simplesmente na redução da taxa, da tarifa. Está também na prestação do serviço e que precisa melhorar e muito. E aí, eu já comentei com vocês, na última semana foi lido aqui um ofício diante das várias demandas que a população tem em relação a essa questão. É o terminal rodoviário, é a questão do abrigo, é a maior quantidade de ônibus, é a inclusão de transporte alternativo, são rotas alternativas para diminuir a superlotação, para que seja cumprido o horário com eficiência, é o cumprimento do horário, é o mau atendimento ao usuário e tantas coisas mais. E como foi a via de integração, tem que haver uma divulgação e transparência. Que vias existe? Qual horário? De onde?
Isso tem que ficar claro em todos os ônibus. E por que não também no ponto, para que a população tenha conhecimento? Então tem algo mais que a gente tem que estar discutindo em relação a essa questão. Esgotou meu tempo? Estamos aqui para a gente continuar trabalhando junto com todos vocês e para que possamos chegar a uma meta. E pode ter a certeza, quando nós temos essa meta e sabemos para onde nós queremos ir, nós conquistamos. Tudo no seu tempo, mas conquistamos. E o que eu falei para vocês pode ser comprovado. Não está apenas na fala. Aconteceu. Então, boa noite a todos e obrigado. E que vocês sempre estejam presentes na Câmara. Próxima vereadora escrita, Lilian Siqueira. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, servidores da casa, assessores, a TV Câmara, ouvintes da Rádio Difusora, os internautas e o público aqui presente. Para acalmar um pouco o meu coração, eu vou falar aqui. Eu estive quinta-feira passada no lançamento de um livro de uma amiga minha, a Valéria Loyola Andrade. Ela é esposa do Mauro Viana, ele é avaliador da prefeitura, e ela é uma pessoa muito sensível, uma pintora de muito valor, ela faz coisas muito bonitas. Então, ela, assim, reuniu quadros que fazem parte do folclore de Pouso Alegre, como o Rabo Verde, Zé Copinho, Zé Depende, Pó de Arroz Perdido, Biju e Sorridentes. São quadros muito interessantes. Então, ela fez um livro eu achei muito bom, onde ela narra a história desses personagens que fazem parte, como eu já falei, do folclore de Pouso Alegre. E de uma maneira assim muito sensível. Eu achei que, se vocês tiverem acesso, comprem esse livro. Ele se chama Pitorescos, vale a pena. Eu queria também aqui cumprimentar o Dr. Rafael Simões pela sua eleição como presidente da Fundação Vale do Sapucaí. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho e poderá contar, sem dúvida, conosco, não é? Então, queria falar aqui também sobre, infelizmente, minha gente, eu até simpatizo muito com o secretário Barata, encontro com ele sempre. Sábado ainda tivemos juntos na festinha de junina lá da escola, né, doutor Paulo? Então, eu sou amiga da família dele, gosto muito dele, só que ele não tem me atendido. Ao contrário, pastor, do que os senhores têm falado, ele não tem me atendido. Então, eu fiz um único pedido a ele, lá para o bairro dos Afonsos. Foi feito esse serviço lá de uma forma precária, e o pessoal lá está reclamando para mim. Quer dizer, o que eu posso fazer? Eu sei que eles votaram em mim lá, o pessoal lá das cabritas lá, e secretário, me perdoe, mas o serviço não foi legal, as manilhas, como os senhores falaram, não foi colocada, e faz 3 semanas que o lixo lá não é coletado. Então, eu não gostaria de estar fazendo essa reclamação, gosto muito dele, já falei, sou amiga dele, mas... sabe? Então, eu sinto muito ter que fazer essa reclamação aqui, ao contrário do que os vereadores têm falado aqui. Bom, eu gostaria aqui de fazer um cumprimento especial ao pessoal do coletivo Pouso Alegre. Ontem, infelizmente, eu não fiz parte da reunião. E, relembrando o que eu já falei minha fala da semana passada, 52% das pessoas que fazem os protestos, 52% são jovens de menos de 24 anos.
Então, eu admiro muito a coragem de vocês, desejo que tudo corra da melhor maneira. E, assim, relembrando a minha fala, eu disse que eu acho que são vários fatores que também irritam a população, como a inflação, o mau uso dos recursos públicos, os problemas com a saúde, com a segurança e culminou também com o gasto com os estádios para as Copas. Então, eu acho que o preço das passagens, ele engloba todo esse tipo de protesto, não é? E tanto que a nossa presidente, ela já encaminhou ao Congresso a proposta de um plebiscito com sugestões para a reforma política no Brasil. Então, vamos ver o que virá disso. Eu desejo a vocês todo sucesso, contem comigo, meu gabinete está aberto, estou às ordens. Agora, quanto à saúde, eu acho, na minha opinião, o problema não está nos médicos. Eu acho que o problema está no salário. Por exemplo, os salários do SUS, eles são muito ruins. Então, eu acho que deveria haver um plano de carreira para os médicos, uma infraestrutura melhor. Eu acho que aí tudo se resolveria da melhor maneira. Não trazer médicos de fora. Vocês imaginam médicos de fora, eles vão lá para, não sei para onde, que canto do Brasil, as pessoas são muito humildes, é difícil para eles entender até a nossa linguagem médica, quanto de médicos que virão de fora. Como que vai ficar isso? Eu acho que não seria solução, não. Uma parte, vereadora? Pois não. Também gostaria de salientar, vereadora, que essa questão do médico importado, além de não estar previsto o revalida para os seus diplomas, coisa que é obrigatório para o médico brasileiro, e também a gente imaginar que somente a vinda do profissional com sua caneta não vai resolver. Precisa de hospital, precisa Justamente. de equipamento, de medicamento, de infraestrutura. Então, só o médico com a caneta e a pasta não vai resolver. Muito obrigado. Eu que agradeço. É justamente isso a que eu me referi. Então, vamos torcer que esse plebiscito e que todas as coisas que forem resolvidas realmente tragam bons frutos. Eu gostaria agora de falar que, vou citar aqui uma frase que não custa lembrar que o cultivo da memória é o grande trunfo com que conta uma cidade para cuidar do seu futuro. Então, vereador Maurício, eu gostaria de discordar do senhor, porque eu acho assim que o senhor acha que nós estamos vivendo a melhor administração. Eu respeito muito o nosso prefeito, o secretariado. Agora, eu conheci um prefeito, e outros também, que fizeram muitas coisas por Pouso Alegre. A cidade, na ocasião, era um canteiro de obras. Existem avenidas aqui em Pouso Alegre que, se não houvessem, Pouso Alegre não andaria. Então, eu não compartilho, assim, da sua opinião. Eu acho que nós temos que cultivar nossa memória, valorizar todos que nos trouxeram até os dias de hoje. Parte, senhora vereadora. Pois não. Como eu disse, Pouso Alegre teve bons prefeitos. Para mim seria estranho se a senhora não defendesse o seu ex-marido, que foi prefeito e foi muito bom. Então, eu agradeço e vamos cultivar nossa memória e valorizar todos que já trabalharam por Pouso Alegre. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Próximo vereador inscrito, Rafael Rum. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, telespectadores da TV Câmara, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a legitimidade dos representantes do coletivo de Pouso Alegre. Nós recebemos
ontem nessa casa para começar a discussão com a Câmara Municipal, a discussão do transporte público. Vereador Maurício Tucci, respeito sua posição, respeito a sua linha de pensamento. Eu acho que aqui é um parlamento, aqui é democracia, e a democracia representativa é essa. Nós estamos em 15 vereadores, cada vereador com uma formação diferente, cada vereador oriundo de uma militância diferente. No entanto, respeito o movimento, tenho certeza da legitimidade dele, também vem dos movimentos populares, como disse ontem, participei do MPL, estive no Fórum Social Mundial, como participo de várias entidades representativas em Pouso Alegre, como o Coletivo Estúdio, como o Coletivo do Mandu, e entre outros. Valorizo a ação de cada um deles. No entanto, eu entendo que a primeira mesa de negociação foi feita e, através das falas dos representantes do coletivo, não houve sucesso nessa primeira mesa de negociação. Mas dizer, como a vereadora Dulcineia disse, que a mesa continua aberta para o diálogo. E nós temos que esgotar todo o processo democrático que tiver para poder caminhar uma proposta. E discutir transporte público em Pouso Alegre passa pela discussão do preço e vai além da discussão do preço. Então nós temos que ter, sim, aí a abertura para poder conversar com todos os integrantes do movimento, do coletivo, de outros integrantes de outras associações, de outras entidades representativas. Da minha parte, coloquei para todos que me procuraram que estou aberto e continuo. Estive na quinta-feira numa reunião tensa, numa reunião árdua, na Praça João Pinheiro, com um grande grupo que vem fazendo um trabalho histórico em Pouso Alegre, que é a Associação de Hip Hop e Skate, que é os meninos do skate, e lá também estavam presentes integrantes do Coletivo Estúdio. Nessa mesma hora estava acontecendo uma plenária do coletivo ali na Praça João Pinheiro. Vários deles, conhecidos meus, perceberam a tensão da discussão que nós estávamos fazendo na Praça João Pinheiro. No entanto, o parlamentar ele também tem que ter a sua aproximação com esses momentos tensos. Eu quero dizer que todos os momentos que eu participei, eu nunca fugi. Estou à disposição para conversar, frente a frente, de forma aberta e com diálogo, com uma meta, com uma proposta. Naquele momento, os representantes do skate me chamaram, porque houve uma promessa no período eleitoral, promessa essa feita por um candidato a vereador, que perdeu as eleições, que diziam para eles que estavam transferindo a legitimidade da praça para que pudessem fazer a prática do skate. Vamos discutir então, como mais uma vez eu venho a essa tribuna para falar da importância do skate em Pouso Alegre. Primeiro porque eu me orgulho muito de ser um representante dos movimentos culturais, do movimento esportivo. O skate hoje, mais uma vez falo, é o segundo esporte mais praticado do Brasil. No ano de 2011, teve o primeiro debate da música livre que aconteceu no Parque Natural, o Antigo Horto. Naquele momento, o deputado estadual Ulisses Gomes estava presente e vários representantes do movimento de skate. Eu intermediei e os integrantes do movimento de skate pediram ao deputado, como vários vereadores já fizeram aqui, a possibilidade de um envio de uma emenda parlamentar para a reforma e ampliação da pista de skate. Pois bem, esse pedido foi atendido, o projeto foi elaborado pelo arquiteto Caetano, arquiteto este que estava semana passada aqui discutindo conosco os projetos de desdobro, e os skatistas puderam, junto com os arquitetos, escolher o que queriam fazer na pista de skate, quais seriam os obstáculos, da forma que seria ampliação e da forma que seria reforma. O projeto foi aprovado pelo governo do Estado, o governo do Estado enviou o recurso, a licitação foi feita e as obras começaram. Começando a obra, os integrantes do movimento de skate, da associação, estão participando do processo da obra. Eles estão acompanhando a obra para verificar se o material está sendo material de qualidade colocado, se os ângulos do obstáculo estão sendo realizados com perfeição. Isso é participação. Posteriormente à realização da obra, vai ser feita a prestação de contas com ele. Isso quer dizer participação na construção da obra, da política pública e a transparência dos recursos públicos.
É uma conquista que tem que valorizar lá o Coletivo Estúdio, tem que valorizar a Associação de Hip Hop e Skate de Pouso Alegre, porque quem está ligado a esses movimentos sabe da dificuldade que é ter essas infraestruturas. Na Praça João Pinheiro, na quinta-feira, estava com os representantes, e uma coisa que aconteceu, nós temos que fazer essa reflexão. Foi construído ali um obstáculo sem prévia autorização e, legalmente, o município tinha condição de substituir ou retirar esse obstáculo. Qualquer interferência em espaço público tem que ter prévia autorização. Esse assunto pautado, discutido. O que nós queremos pedir para os nossos secretários é um gesto diplomático maior, porque ao destruir depois o obstáculo feito, poderia ter chamado os integrantes da associação primeiro para conversar, mostrar para eles, olha, esse obstáculo não tem RT, esse obstáculo não tem as normativas, mas a prefeitura se coloca à disposição para regulamentar. E dizer aos moradores do entorno da Praça João Pinheiro, eu defendo a participação popular na Praça João Pinheiro. Defendo a participação do samba, da Folia de Reis, do grito rock, do skate. Nós temos que ir além, não separar os conceitos, mas juntar os conceitos. Os skatistas hoje ficam lá até 10, 10 e meia, e são eles que tomam conta da nossa Praça João Pinheiro. São eles que preservam a nossa Praça João Pinheiro. Nós não podemos ter atitudes como essa, simplesmente de ir ali e falar, não pode. Nós temos que criar alternativa para isso. Então vai aí o meu abraço a todos que integram o movimento da Associação Hip Hop Skate, do Coletivo Estúdio e de outras entidades que participam dessa conquista. O compromisso com o prefeito na nossa reunião foi dizer que essas ações serão feitas agora de acordo com a lei, os obstáculos vão ser junto com a praça, para não desconfigurar a praça, e todo mundo ganha. Ganha um morador, ganha aquelas pessoas que frequentam a Praça João Pinheiro, e ganha essas pessoas que praticam a modalidade como skate. É dessa forma que eu acho que é o caminho. O caminho é, sem dúvida nenhuma, apresentar as propostas, apresentar suas reivindicações, e acho justo e legítimo que o movimento hoje, o Coletivo de Pouso Alegre, transpareça a sua insatisfação pelo fato da primeira reunião não ter surgido resultados. Mas a mesa está aberta para dialogar. Mas estamos aqui para conversar. Quando fomos chamados, nós estivemos presentes. Agora, da mesma forma que eu fiz relação à atitude de condução, que um pouco com a falta de diplomacia do secretário, nós temos que conduzir essa mesa. Me coloco à disposição para ajudar a contribuir nisso, com pautas fechadas, com questões objetivas, para não deixar também, como aconteceu aqui em alguns momentos, né, a entrada de ações políticas que não representam as conceituações do movimento. Meu gabinete está aberto e quem me conhece sabe disso. Estamos aqui para dialogar, acima de tudo, e respeito à democracia. Quanto a essa questão do esporte e quanto a essa questão do skate, eu faço essa reflexão porque quando nós fizemos vários eventos na Praça João Pinheiro e muitos de vocês estiveram presentes no grito rock ou no hip hop itinerante, foram esses eventos que conseguiram levantar recursos para o movimento conseguir construir aqueles obstáculos. Então isso é legitimidade. Quando eu falo que a reforma da pista de skate, a ampliação da pista de skate, que hoje lá é feito o Soul System, lá é feito campeonatos, lá é feito várias ações, eu gostaria de convidar todos os vereadores para participar dessas ações, para ver a magnitude dos trabalhos que a nossa juventude tem feito hoje. Então vai aí o meu reforço ao compromisso com os movimentos populares, testemunhando isso, que vários de vocês viram presente na quinta-feira, vários de vocês me viram presente logo após a reunião de vocês na segunda-feira com o pessoal do skate, na valorização do esporte, na valorização da cultura. E dizer que dessa reunião com o prefeito saiu uma grande proposta. Saiu a proposta da inclusão do skate na escola de tempo integral. Quem sabe a importância da escola de tempo integral, principalmente os vereadores que são de bairros mais carentes, sabe das crianças que estão em estado de vulnerabilidade, sabe o compromisso que é, após a linha pedagógica, a implementação de atividades esportivas, culturais, na garantia de um tempo, mas na garantia também que esse tempo seja educativo. Então nós vamos implementar a escola de skate através da coordenadoria de juventude, o skate na escola como primeiro, modalidade social. Posteriormente, o skate como ferramenta de esporte de rendimento. Muito obrigado a todos e boa noite.
senhores vereadores, no momento em que o vereador Maurício fez a solicitação para que tivesse uso da palavra os representantes do coletivo Pouso Alegre, isso significa o uso da tribuna livre, que é uma das garantias do cidadão, explícito no nosso regimento, no seu artigo 174. O que é a tribuna livre? Que está sendo utilizada pela primeira vez nessa gestão. É o espaço que é disponibilizado para manifestação de entidades regularmente inscritas. Então, através de um requerimento, a entidade protocola na nossa recepção, vem para a pauta, no final da sessão, vai para a apreciação dos vereadores e os vereadores votam favorável ou não ao uso da tribuna por quem foi solicitado. Então, diante dessa solicitação que foi feita, normalmente o uso da tribuna é feito logo depois da leitura do expediente. Então, como houve, foi a primeira e que aconteceu, eu solicitei que o representante do coletivo fosse até a recepção, fizesse o ofício, que está aqui, foi feito de próprio punho, pelo senhor Werner Lucas Pinheiro. Tá? Nós, do coletivo Pouso Alegre, viemos, através dessa, solicitar o uso da tribuna. No dia 2 de julho de 2013, para que o representante Werner possa informar a todos como andam as negociações referente às tarifas de ônibus e à qualidade do transporte público com a Prefeitura de Pouso Alegre. Assinado, Werner Lucas Pinheiros. Coloco nesse momento para apreciação dos vereadores. Vereadores que forem favoráveis, votem sim. Vereadores contrários, votem não. Requerimento aprovado por 14 votos. O senhor Werner tem 10 minutos para utilizar a tribuna dentro do que foi colocado como objetivo do seu pronunciamento. Solicito ao grupo que não manifeste, por favor, por favor. Pronto, vamos ouvir o Werner. Muito obrigado pelo espaço. Em nome do coletivo, agradeço. Em nome da população de Pouso Alegre. Vou começar falando do coletivo e da criação dele. Nós tomamos à frente da organização de um movimento popular que nasceu com o povo e tem o povo como liderança para poder debater temas pontuais no município. Porque por mais que há problemas em nível federal, estadual, a pauta é município. Então, decidimos criar um coletivo de pessoas pluripartidárias e não... Assim, o nosso movimento ele é apartidário, porque a gente não representa nenhum partido, mas todos têm uma posição política dentro do coletivo. Obviamente, esse é um movimento político e a gente quer conquistar direitos da população. O coletivo, então, resolveu organizar o primeiro evento, que já estava planejado, e foi um sucesso. Nós tivemos 5.000 pessoas, muitas pautas, muita gente discutindo, mas o tema central é transporte público. Para saber que o transporte público de Pouso Alegre é de péssima qualidade, é só ir até o ponto final e conversar com as pessoas que estão esperando o transporte público. Para saber que ela é cara, tão simples quanto. A gente está fazendo uma pesquisa, inclusive, com assinatura, e vamos fazer isso de uma maneira mais ampla e mais correta, porque, além de discutir com o Legislativo e com o Executivo, nós vamos entrar com a ação popular contra a Princesa do Sul, porque nós vamos em todas as esferas do poder, porque somos democráticos. A gente respeitou hoje, igual a gente respeitou o Executivo, e a gente quer debater a questão, e debater várias questões. A pauta hoje é transporte público. Porque o transporte público de Pouso Alegre está deficitário. Mas iremos debater mais questões, a saúde, a educação. Nós temos um projeto dentro do coletivo que é para
levar educação política para a juventude. Então, a gente não vai parar aqui. Agora, vamos falar da reunião com o prefeito. A gente fez a primeira manifestação, foi muito pacífica, só que foi muito passiva. Nós não conseguimos, a gente andou, passeou pela cidade, fizemos reivindicação, mostrou que tinha gente, mas a gente não causou um transtorno sequer. Então, na sexta-feira passada, nós paramos a Doutor Lisboa com a Vicente Simões, mostrando que a gente está insatisfeito com a política do Executivo com o transporte público. E por que do Executivo? Porque é de responsabilidade do Executivo. Muitos vereadores falaram que o transporte público tem um problema grave aqui em Pouso Alegre, que já tem reclamações há muito tempo, inclusive o vereador Hélio. Bem, de quem que é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de fiscalizar o Executivo? Fiscalizar a Princesa do Sul é do Executivo. Então, a culpa é do Executivo. Pode vir de várias gestões de Pouso Alegre, a Princesa do Sul está aí com esse serviço horrível há muito tempo. Mas hoje, cabe a quem resolver? Ao Executivo. E ontem, em uma reunião, nós só vimos propaganda política do Executivo. Propaganda política é uma transferência de responsabilidade, como se o coletivo tivesse que fazer o cálculo da tarifação de Pouso Alegre. Eles apresentaram tabelas, nós vamos juntar, vamos sentar, porque a gente não foge da raia, a gente está na luta e vai até o fim. Só que nós queremos contas. Agora, uma conta simples que todo mundo pode fazer. Até dia 31 de maio desse ano, havia uma tarifação incluída, que era o PIS/COFINS. A presidente Dilma retirou essa tarifação. Por que ela não foi repassada ainda? Qual que é a desculpa? Qual o cálculo que tem que se fazer nisso? Cálculo simples, retira o PIS/COFINS. É simples. Todas as cidades baixaram a tarifa. O Executivo não quer dialogar. Ontem, inclusive, em uma reclamação que tem que ser feita, o Perugino conversou com a gente muito bem, inclusive, recebeu, falou, mas o assessor dele, o Wellington, que inclusive não participa mais de reuniões com a gente, acabou com a reunião da Secretaria de Trânsito, chegou lá e tentou desmerecer o movimento, com um ar arrogante e petulante. Então, assim, é complicado você discutir, porque assim, eu fui lá na Secretaria de Trânsito e alguém falou de uma conferência aqui que eles vieram apresentar os slides. A gente vê o que está acontecendo no trânsito de Pouso Alegre, inclusive tem comerciantes reclamando que eles simplesmente foram lá e tiraram o estacionamento. Tem um grupo aqui que veio para isso. Então, assim, o diálogo tem que ser aberto, o diálogo tem que ser sério. E ontem, nós do coletivo também nos equivocamos ao botar muita gente na reunião e dificultar esse diálogo para ele ser mais incisivo. Mas baixar a tarifa de Pouso Alegre, não há desculpa para não baixar. Com o final do PIS/COFINS, pelo menos esse valor tem que ser reduzido, mas há outros problemas. Um dos vereadores convidou a dar uma volta de ônibus. Convidamos todos, inclusive amanhã, nós do coletivo estaremos no ponto final às 4h30 da tarde e vamos pegar o ônibus da Princesa do Sul juntos. Vamos andar. Ver se dá para andar aqui em Pouso Alegre. Tem um colega nosso, o Carlos Eduardo, que filmou, que ficou 1 hora esperando o ônibus hoje para vir trabalhar no hospital. Eu trabalho no hospital, inclusive. Hoje, e a gente vai fazer uma entrevista com essa moça, em um bairro afastado, eu não me recordo agora, que eu acabei de receber uma mensagem, ela teve que esperar 2 ônibus que eram adaptados para deficiente físico. Os 2 não subiu a rampa. E aí? Agora, o Legislativo está aqui representando um povo que está extremamente satisfeito com o transporte público de Pouso Alegre. São vários os fatores, são vários equívocos que eles cometem com a população. Então a gente tem que debater isso. Igual a gente tem que debater demais temas. O coletivo, do qual faço parte e do qual orgulho dizer que eu estou muito satisfeito, porque é uma galera muito nova, um pessoal que quer politizar a população, que quer um discurso político. A gente até se comprometeu de sempre mandar representantes aqui para as reuniões da Câmara. Eu fico satisfeito porque só debatendo política a gente muda o país. Só com debates concisos, inteligentes. Sim, vamos fazer o cálculo, nós vamos descobrir o erro que há na tarifa da Princesa do Sul. Uma sobretaxa que nós já percebemos, vamos entrar com a ação popular, mas e a resposta imediata para a população que tem que vir do Executivo de Pouso Alegre? Onde está?
Bem, viemos aqui, nos comportamos muito bem, fomos até o Executivo também. Segunda-feira, Pouso Alegre vai parar de novo. Segunda-feira, a cidade não anda. Segunda-feira, a partir das 4h30, o centro de Pouso Alegre não anda até a tarifa ser baixada, nem que a gente tenha que acampar. A tarifa vai baixar. E não tem nem discussão. O PIS/COFINS vai ter que ser descontado. E se quiser fazer cálculo, se a prefeitura, se o executivo quiser sentar com a gente fazer cálculo, a gente senta e faz, mas não transfere responsabilidade. Nós somos um grupo sem recurso financeiro. E aí, nós temos advogados, e eles vão fazer, nós temos contadores, todos voluntários. Mas, quer calcular? Vamos sentar junto, vamos fazer esse cálculo. Não vem, não, seguinte, você prova que talvez há uma irregularidade. Como se a gente não conhecesse o processo democrático e soubesse que para uma pessoa que está dentro da empresa, que tem acesso a toda a planilha, pudesse modificar ela conforme quisesse. Ontem ficou parecendo para o Executivo, e eu tenho certeza disso, que o coletivo Pouso Alegre é composto por jovens que não têm conhecimento político nenhum. Eles estão muito enganados. Nós temos conhecimento político e nós vamos fazer valer todos os direitos. Todos. E outra questão que o Maurício colocou, e até o Hélio, sobre andar de ônibus, né? Eu ando a pé. Eu gosto de andar a pé porque eu gosto de escutar música. Outras pessoas pegam ônibus, outras não. Se eu vivesse em um mundo que eu só pudesse lutar pelas coisas que me dizem respeito, esse mundo seria muito ruim. Porque a gente luta, e eu falo isso porque estou no movimento social há muito tempo, milito em várias áreas. Eu milito, sou militante ativo do movimento LGBTS e nem por isso sou homossexual, eu sou heterossexual. Sou do movimento feminista e nem por isso sou mulher. Então a gente aqui, a gente está militando pelo direito de todos, todos. Se me diz respeito ou não, se vai me atingir ou não, é outra coisa. Indiretamente sempre vai. Então eu queria agradecer o espaço, convidar todo mundo amanhã, quem quiser andar de ônibus com a gente pode gravar isso, mostrar que há um interesse legislativo e convidar todo mundo a segunda-feira parar Pouso Alegre de novo até essa tarifa ser baixada. E muito obrigado pelo espaço. Senhores vereadores, em continuidade, primeiro eu gostaria de estar comentando que eu já solicitei à Casa para fazer um estudo para nós implantarmos na Câmara a ouvidoria. O que seria a ouvidoria? Um espaço onde a população pudesse estar encaminhando as suas reivindicações através de carta, através de e-mail, através do telefone. Teria uma pessoa específica para estar recebendo e devolvendo a resposta imediata à população. Eu vejo que isso é um papel do Poder Legislativo e nós devemos estar trabalhando nesse sentido. Então, os nossos advogados já estão fazendo o levantamento, como também a Escola do Legislativo, para que a gente venha a implantar na Câmara Municipal de Pouso Alegre a ouvidoria. Gostaria de colocar em relação ao ofício que foi recebido do senhor Luiz Carlos. Ele foi protocolado, ainda não tem a resposta exata como que ele chegou, ele foi para a mão não da Mônica, na presidência. Eu conversei pessoalmente com o senhor Luiz Carlos. Ele nos procurou devido à questão da farmácia São Paulo estar vindo para Pouso Alegre e ultrapassando o horário que tem aquele rodízio estabelecido numa lei municipal já firmada em anos anteriores. Então, na conversa que nós tivemos, ficou dele estar procurando o Poder Executivo para uma reforma da lei, entendeu? Para alteração na lei, para vir a garantir maior os seus direitos, e depois dele entrar em contato para ele fazer uma reunião com os vereadores para agradecer. Apesar de não sermos nós, os vereadores, que aprovamos essa lei que garantiu esse direito. Se eu não me engano, acho que foi até o padre Nelson que fez essa solicitação, e essa legislação em relação à farmácia já veio de anos anteriores.
mas ao mesmo tempo é do Poder Legislativo. Então ele queria agradecer publicamente tanto o Executivo quanto o Legislativo e solicitar alteração. Mas ficaram deles conversar e depois nos passar para a gente estar agendando. Mas todos os demais ofícios, quanto eles são protocolados ou que eles chegam na minha mão não foram, acontecendo algum fato, eu peço para descer para a Secretaria. Então, diante disso, já está sendo analisado o que aconteceu. Pode ter sido na recepção. É só por causa, eu estou falando só por causa da data do dia 15/5. Exato, e eu estive com ele, mas ele ficou de dar o retorno. Então, mas assim, Você mesmo o conhece assim, então, bem, eu sabe conheço, o que mas aconteceu. mesmo assim, houve um erro, né, não sei se a senhora deve concordar que eu pergunto ao senhor vereador... De ter protocolado e não ter entrado em pauta. Houve, mas não foi para a Secretaria. Entendeu? Então, nós não sabemos o que aconteceu, que acabou não indo para a Secretaria. Sujeito a falhas, a erros, todos nós estamos. Eu tenho certeza que o vereador não consegue dar o retorno imediato para quem... Por favor, não me corte. Eu gostaria... o que acontece? Nós, às vezes, não conseguimos dar o retorno imediato. Tomei o conhecimento, já procurei verificar o que aconteceu, entendeu? E nós não conseguimos identificar, entendeu? Por que acabou não sendo protocolado e vindo para a Secretaria, mas ele terá a resposta e eu gostaria de conversar com ele para ver se ele tem também a resposta, para que a gente possa agendar. Outra coisa, eu gostaria de convidar todos os vereadores para no dia 17 de julho, às 14 horas, estarem presentes na sala da multimídia. Para quê? Porque a nossa servidora estará falando sobre plano plurianual. A Nazaré vai estar dando informação aos vereadores sobre o plano plurianual. Por quê? Porque nós temos até 20 de agosto para estar aprovando a lei que já se encontra nesta casa e onde é feito o planejamento para os 4 anos do município. Então, está aí um grande compromisso e uma grande responsabilidade dos vereadores. Para isso, nós necessitamos conhecer. Quem não conhece, que passe a se informar em relação a isso e começar a estudar o plano plurianual. No dia 17 de julho de 2013, às 14 horas, na sala da multimídia. Dando continuidade, passo agora a palavra aos líderes de bancada e ao líder de governo. Pela ordem. Com a palavra, vereador Maurício. Falando agora com a liderança do Partido Verde, quero aproveitar essa noite de terça-feira histórica para Pouso Alegre, quando a população teve voz na tribuna e sugerir aí uma moção de aplauso para o coletivo de Pouso Alegre, para que os jovens deste e do futuro tempo que há de vir em Pouso Alegre, depois de nós, saibam que houve um movimento qualificado por uma cidade melhor. Também, como líder do Partido Verde, quero pedir desculpas aos membros aí do coletivo. Normalmente, este vereador tem mais tranquilidade do que teve para explicar algumas coisas, e hoje, uma pessoa que, infelizmente, não tem qualificação política, merece o nosso repúdio, o repúdio do Partido Verde, onde inadvertidamente tentou colocar o Partido Verde em situação desfavorável perante a população. Então, repudiar a atitude do advogado, o senhor, que eu não vou pronunciar o nome, que escreve num órgão de imprensa contrário ao nosso grupo político e semanalmente trabalha contra nós, contra as pessoas que têm anos de história por uma cidade melhor. Então, repudiar, em nome do Partido Verde, a pessoa que tentou hoje desmerecer o nosso partido. Partido, lembro, que nas últimas eleições em Pouso Alegre foi o mais votado. Reconhecimento da população
pelo trabalho histórico de todos os seus membros, vem dando ao Brasil e a Pouso Alegre. Muito obrigado, presidente. Palavra aberta aos líderes de partido. Pela ordem. Com a palavra, vereador Adriano. Eu, como líder do PTN, eu venho fazer agradecimento aqui à comunidade lá do bairro São Cristóvão, que essa semana nós tivemos lá a Blitz da Saúde. Foi uma Blitz que foi feita em frente à minha drogaria, em parceria com as indústrias farmacêuticas. Nós fizemos lá 892 testes de glicose, 1.510 verificação de pressão arterial. Então, eu acho muito importante a ação social do farmacêutico junto à comunidade, tentar parcerias junto com as indústrias farmacêuticas, junto com os órgãos, com os nossos comércios, para que possamos trazer realmente melhoria nessa área da saúde de Pouso Alegre. E, em segundo lugar, eu quero comunicar, parabenizar ao líder da coletiva de Pouso Alegre. Realmente, ele dirigiu a palavra realmente necessária, o que é realmente o que nós estamos vendo em Pouso Alegre e de quem nós devemos cobrar. E eu estou com ele, não abro mão, e amanhã às 4 horas estarei lá no ônibus para fazermos essa viagem lá, das 4 horas lá no distrito. Pode contar comigo. Palavra em aberto. Não havendo vereadores que queiram se pronunciar, nós passaremos agora para o intervalo regimental. Da ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wilson. Queria pedir supressão do tempo regimental. Vereador Wilson solicitando a supressão do tempo regimental. Coloco sob apreciação do plenário o pedido do vereador Wilson. Os vereadores que forem favoráveis, votem sim. Vereadores contrários, votem não. Aprovado por 13 votos. Para darmos início à apreciação da matéria constante na ordem do dia, solicito que seja feita a recomposição de quórum. Todos os vereadores presentes, não há necessidade de recomposição de quórum. Passaremos agora à discussão e votação da matéria constante na pauta da ordem do dia. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal